Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Essa semana vamos falar sobre resumo indicativo. Como é esse tipo de resumo e como a gente pode fazer caso algum professor ou professora solicite esse tipo de trabalho. Então, a gente vai ver primeiro aqui no momento uma explicação, vou trazer algumas explicações importantes para vocês e aí depois a gente vai ver um exemplo no Word e vamos ver um exemplo também já pronto no PDF de como é a estrutura, né, realmente do resumo indicativo. Então, veja bem, pessoal, o primeiro ponto é a gente entender o que significa realmente essa palavra indicativo. Então, indicativo significa indicação dos principais elementos. Então, é um resumo onde eu vou escrever apenas as principais ideias daquele documento original, né, que eu li. Então, pode ser um livro, pode ser um capítulo de livro, pode ser um artigo científico, pode ser também um filme que eu assisti, né? Algumas pessoas chamam resumo indicativo ou descritivo, mas a norma ABNT, ela não trata esse nome descritivo, né? Ela chama apenas esse tipo de resumo indicativo. Então, esse resumo ele vai ser uma apresentação bem sucinta dos pontos importantes do documento, ou seja, ele vai ser um texto então pequeno, né? Um texto pequeno, então ele vai ser bem curto e aí ele não vai ter como apresentar detalhes de todo o texto que você leu, exatamente pela questão do tamanho. Então, como ele é pequeno, não tenho como trazer assim tantos detalhes, né, sobre ele, sobre o texto original. Então, ele não vai ter o quê? Ele não vai ter um aprofundamento. Então, eu vou retirar do texto que eu li, que é o texto original, apenas as ideias e pontos principais e elaborar um novo texto, né, que vai ser o meu resumo. Mas ele não vai ter um aprofundamento. E aí, esse aqui é um ponto bem importante para a gente falar, que é que esse resumo que você vai escrever, você precisa escrever com as suas próprias palavras. Então, não é para você sair retirando frases do texto original e ir montando um novo texto, e sim desenvolver esse novo texto de acordo com o seu pensamento, né? Como eu coloquei aqui, com as suas próprias palavras. Então, você vai escrever o que você compreendeu daquele texto original que você considera mais importante. E aí, um ponto também para a gente falar é sobre a estrutura desse resumo indicativo. Então, ele é um texto bem pequeno, né? Ele não vai substituir o texto original. Então, ou seja, uma pessoa que for ler apenas o meu resumo, ela não vai ter como compreender todo o texto original, porque o meu resumo ele vai ser curto, né? Vai ser pequeno. Mas uma coisa importante para vocês perceberem é que esse resumo indicativo ele precisa ter início, meio e fim, que é exatamente o que a gente vai ver nos exemplos. Vou mostrar aqui para vocês com relação a primeiro ao tamanho, né? O tamanho. Então, o que é que a norma ABNT fala sobre o resumo desse tipo de resumo aqui, o resumo indicativo? Bom, ela coloca que quando você tem um artigo científico, quando você faz um resumo de um artigo científico que você escreveu, esse resumo ele tem na faixa 250 palavras. Vou mostrar depois um exemplo para vocês. Mas quando a gente vai fazer um resumo para um trabalho acadêmico, que pode ser exatamente esse caso que eu estou dizendo, você vai fazer um resumo indicativo de um livro, de um capítulo de livro, né, que você leu. Então, o professor pediu esse resumo. Ele tem na faixa de 500 palavras, né? Então, aqui, olha, para vocês terem ideia, eu montei esse textozinho aqui aleatório só para vocês verem o tamanho. Então, você está vendo aqui, ó, que ele tem uma página, né? Tá no espaçamento 1,5 aqui. Ele tem uma página e tem um parágrafo aqui em outra. Então, esse é o tamanho mais ou menos que vai ficar o resumo. Um resumo aqui de 500 palavras, né? E aí, se for o resumo de um artigo científico que você escreveu, então ele é menor, tá? Eu vou mostrar também. Então, pessoal, uma coisa importante é a gente entender que quando a gente vai digitar, então agora eu vou mostrar para vocês, a gente digitando aqui o passo a passo, né, do resumo aqui no Word, né, como era que a gente poderia fazer isso. Pela norma ABNT, esse resumo, ele não teria parágrafos, ele não seria dividido em parágrafos, né, como eu mostrei aqui nesse textozinho aleatório, olha, veja que eu dividi aqui em 5 parágrafos, que é mais ou menos uma quantidade que alguns professores, quando querem o texto dividido em parágrafos, eles pedem mais ou menos 5 parágrafos. Mas pela norma da ABNT, não teria esses parágrafos aqui, tá certo? A ABNT, ela trabalha com parágrafo único, né? Então, o texto ficaria assim, uma frase após a outra, olha, um passo aqui após o outro, né? E não teria a questão da divisão dos parágrafos. Acontece que
como esse resumo de 500 palavras, ele é um pouco extenso, né, como a gente está vendo aqui, então alguns professores pedem que você vá dividindo mesmo em parágrafos, tá certo? E organizando, né? Então esse modelinho que eu vou fazer aqui com vocês, eu dividi, né, em 5 parágrafos, que é mais ou menos a quantidade que a gente faz para esse tipo de resumo, né? Mas aí é bom você perguntar, tá certo, ao seu professor se realmente vai ter parágrafo ou se não vai ter parágrafo, né? Se ele vai ser aquele textinho todo justificado, tá certo? Tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Então, pessoal, quando vocês vierem para digitar o resumo aqui, né? Então, vou só aumentar aqui um pouquinho para ver se fica melhor para vocês verem. Então, é super importante você configurar no primeiro momento essa página, tá? Então, eu venho aqui em layout, né? Layout da página, aqui em cima. Eu venho aqui em margens, né? Margens personalizadas. Então, você deixa aqui, ó, superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Você já deixa dessa forma. Verifique se no papel tá 4. Então, realmente tem que estar dessa forma. Então, você dá o OK, né? E aí, você volta aqui para a página inicial e você vai ver aqui a questão do espaçamento, né? Então, o espaçamento. Nesse primeiro momento, eu vou colocar espaçamento simples, tá certo? Que é 1,0. E aqui embaixo, você vai deixar... Então, quando você clicar aqui, onde tem adicionar e remover, sempre clique em cima desse remover. Sempre tem que remover esses espaços, né? Para não ficar... Ele não ficar dando espaços automáticos entre os parágrafos, né? Então, você pode colocar remover e agora a gente vai digitar aqui o texto. Então, o que é que a gente pode colocar aqui inicialmente? A gente pode colocar a logomarca da instituição, você pode digitar o nome da instituição aqui por extenso, coloca a disciplina, coloca o nome da disciplina aqui completo, docente, coloca o nome do professor aqui, você vai colocar o nome do professor junto com a titulação dele, né? Então, por exemplo, professor mestre, aí você coloca o nome dele, ou professor especialista, você bota ESP ponto, se for mestre você bota ME ponto, né? Se for um professor doutor ou uma professora doutora, você bota DR ponto ou DRA, né? Se for professora, e você coloca o nome completo aqui. E discente você vai colocar seu nome. Então, depois você vai dar um espaço aqui centralizado, você vai colocar resumo, vai dar mais um espaço e vem aqui com a referência. Então, a referência do texto que você está resumindo, ela já vai ficar aqui na frente, né? E aí você vai colocar essa referência aqui com base na BNT. A gente tem vários vídeos aqui no canal, tá certo? Explicando como você fazer a referência. Então, se for de um artigo científico, a gente tem o vídeo explicando do artigo, né? Se for aqui de um capítulo de livro, é dessa forma aqui que fica. Se for do livro inteiro, também a gente tem o vídeo, tá certo? Então, vou deixar aqui algumas indicações na descrição desse vídeo, de vídeos sobre referência, né, que já tem aqui no canal, caso não seja, o seu modelo não seja de capítulo de livro, que é esse modelinho aqui que eu fiz. Então, pessoal, quando vocês terminarem aqui a referência, então você pode dar um espaço, né, e aí você já vai começar. Você vai puxar a réguazinha aqui em cima, em 1,25, e vai começar a digitar. Esse texto aqui, a gente vai digitar no espaçamento 1,5, olha, e observe que aqui embaixo tem que ficar assim, adicionar, adicionar. Se tiver remover, pode clicar em cima para ele tirar. E aí eu venho aqui no primeiro parágrafo desse resumo. Então, já estou com a ideia mais ou menos do tamanho, né, que eu vou escrever até 500 palavras. Você pode dizer, como é que eu vou saber que eu cheguei em 500 palavras? Então, por exemplo, se você vier aqui e você selecionar o que você escreveu, você vem aqui em revisão, olha aqui em cima, revisão, aí você vem contar palavras. Então, por exemplo, esse trechozinho que eu selecionei aqui, ele tem, olha, 31 palavras, 31. Então, quando você for escrevendo, você vai dando uma olhada mais ou menos quantas palavras você escreveu, né? Porque a gente tem mais ou menos aquele padrão ali de 500 palavras, tá certo? Se o professor disser 2 páginas, 3 páginas, você obedece ao tamanho que ele deu, mas pela BNT seria mais ou menos aí 500 palavras. Então, primeiro parágrafo, a gente vai falar sobre qual é o assunto geral do texto que você leu, né? Qual é o assunto geral? Então, aqui você deve apresentar o tema do texto, tá certo? Sem muitos detalhes, né? A gente já sabe que a gente tem pouco espaço aqui para escrever. E uma coisa importante para você colocar aqui também no primeiro parágrafo é qual o objetivo geral do autor. Então, esse texto, ele fez para falar
sobre o quê? O que é que ele pretende com esse texto? Discutir o quê? Então você já vai e escreve. Qual foi a metodologia que ele adotou? Como foi que ele fez? Ele fez uma revisão bibliográfica, ele foi citando os autores, ele trouxe resultados de pesquisas para essa explicação que ele está dando ali naquele texto. Então é importante você colocar isso aqui no primeiro parágrafo, né? Então, no geral, nesse primeiro parágrafo, você precisa escrever o quê? A ideia geral, tá certo? O tema de que é que se trata esse texto, né? Então, você pode colocar este capítulo de livro se refere ao assunto tal, certo? No qual o autor teve como objetivo geral descrever sobre isso e aquilo outro, né? Para tanto, ele fez uma revisão bibliográfica citando vários autores e discutindo pontos importantes sobre esse determinado assunto, né? Ou então, para tanto, ele fez uso de várias pesquisas que já foram feitas, trouxe dados de várias pesquisas que já foram feitas sobre esse assunto. Então, quando você lê o texto, né? Então, você leu, compreendeu direitinho o texto, então você vai escrevendo aqui, tá certo? Como foi que ele desenvolveu esse texto, a metodologia que ele utilizou. Então, terminando esse primeiro parágrafo, a gente vai começar para os parágrafos das ideias principais. Então, vamos supor, desse texto aqui, que eu vou fazer o resumo, eu destaquei 6 ideias principais que ele trabalhou. Então, primeiro ele trouxe uma definição, depois ele trouxe uma classificação, depois ele destacou a importância, depois ele destacou sobre a implicância daquilo ali para, por exemplo, o público brasileiro, né? Então, eu fui destacando quais eram as principais ideias que ele ia trabalhando. E aí, você pode colocar, por exemplo, 2 ideias em um parágrafo, né? Então, se você separou mais ou menos umas 6 ideias que você acha importante, então cada um aqui, eu tenho 3 parágrafos mais ou menos para escrever sobre essas ideias, então eu organizei aqui 2 ideias por parágrafo para ir escrevendo. Agora, não se preocupe que você não precisa detalhar muito essas ideias, né? Então, você vai citando como foi que a ideia que ele trouxe, né? E falando um pouquinho de cada, certo? Mas pouca coisa. Então, a gente sabe que aqui na introdução ele tinha um objetivo inicial, né, nesse capítulo. E aí, como foi que ele desenvolveu esse texto? Pronto, então você vai explicando. Ele tem uma ideia inicial no primeiro momento, ele trouxe a definição sobre o que é, não sei o que mais lá, e aí depois ele foi falar sobre a classificação, né, mostrando que esse ponto, ele é classificado em tem 3 partes diferentes, né? E aí você vai escrevendo nesse sentido. Vamos supor que no texto você destacou só 4 ideias. Então eu poderia colocar no primeiro parágrafo, poderia colocar 2, no segundo parágrafo poderia discutir mais uma ideia e no outro poderia colocar mais uma ideia. O que eu sei é que eu tenho três parágrafos aqui, né? 3 parágrafos para discutir as ideias principais dele, tá? E aí, no final, você vai colocar a conclusão. Então, como foi que ele fechou as ideias dele? O que ele concluiu sobre o assunto? Qual a principal mensagem do texto? Então, o que foi que ele quis passar? Isso aí é o seu parágrafo de conclusão, né, das considerações finais aqui do autor. Então, pessoal, fica tranquilo, né, o texto, então textozinho pequeno, como eu já mostrei, ali o tamanho, 500 palavras, ele vai ficar uma folha, mais ou menos, em um parágrafo da outra, né, mas só que aqui, como a gente já começa bem aqui nessa linha, aqui, né, então, certamente ele vai ali para o meio da outra página, certo? Então, mais ou menos para vocês terem ideia do tamanho. Quando vocês terminarem, vocês vão colocar as palavras-chave desse texto. O que são as palavras-chave? As ideias principais que ele discutiu, por exemplo, ensino superior, né, educação brasileira, certo? Universidades. Então, foram as palavras assim que ele mais citou dentro do texto, as ideias que ele mais trabalhou. Então, você coloca a palavra-chave, coloca 2 pontos, coloca de 3 a 5 palavras-chave aqui, você coloca elas separadas por ponto e vírgula, iniciando com letras minúsculas, a não ser que seja realmente uma sigla ou uma palavra, um nome próprio. Aí, realmente, tem que começar com a letra maiúscula, mas não sendo, começa com a letra minúscula, né, que essa formatação aqui é de acordo com a nova norma da ABNT.
E aí, pessoal, esse modelinho aqui seria para vocês fazerem, né, com base em livro, tá certo? Ou em capítulo de livro, né? E não esqueça de ver a questão se realmente o professor quer que você divida em parágrafos ou não, né? Já que a norma BNT, ela não é dividida em parágrafos, tá certo? Ficaria assim, né? Então, um aqui após o outro, eu iria organizando aqui dessa forma, tá certo? Colocando uma frase após a outra, né, sem a divisão dos parágrafos. E aí, eu trouxe aqui um artigo também para mostrar para vocês o resumo indicativo do artigo científico. O resumo indicativo do artigo científico, a gente está aqui com esse artigo desse autor. Então, o resumo indicativo do artigo científico, ele tem mais ou menos 250 palavras. Esse aqui que eu trouxe para vocês, ele tem 200 palavras, né, mas fica nessa faixa, tá certo, 250 palavras. E aí, quando ele é de um artigo científico, então de um artigo realmente que você escreveu, ele não tem parágrafo de forma alguma, né? Então ele fica dessa forma aqui, tá certo? Tanto alinhado aqui desse formato no lado esquerdo, né? E do lado direito aqui dessa forma. A ideia aqui do desenvolvimento do texto é praticamente a mesma que a gente viu no resumo do Word. Você vai iniciar com a ideia principal do trabalho, né, onde você vai trazer aqui o objetivo daquele estudo, então mais ou menos como a gente começou ali no Word. Depois ele mostra aqui o método que ele utilizou, né, para fazer a pesquisa. Então ele está dizendo aqui que fez entrevistas semi-estruturadas, presenciais com os estudantes, fala um pouco sobre os dados. Então a gente falou sobre isso no arquivo do Word que a gente viu há pouco tempo. A gente fez tudo isso aqui no primeiro parágrafo, né? Depois ele vem aqui com os resultados principais do trabalho, tá certo? Então é a maior parte do resumo, né? A maior parte do resumo, ela vai ser com os resultados do trabalho, né? Então ali são, no caso aqui do artigo, os achados, tá certo? Que o autor do artigo teve. E por último, olha, vem aqui a conclusão, né? Que do mesmo jeito que a gente encerrou lá no arquivo do Word, encerra aqui com a conclusão e aqui finalizando as palavras-chave, né, das ideias principais que foram trabalhadas dentro do texto. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham compreendido, né, o resumo, esse resumo indicativo. Então, um resumo pequeno, tá certo? Um resumo simples, né, que a gente pode fazer e que ele é muito solicitado, né, como uma atividade, um trabalho acadêmico aí, tanto nos cursos de graduação como nos cursos de pós-graduação, ok? Então, um abraço e até terça-feira.